Nunca esqueça isso. E aí? Deu para você entender direitinho como é que a banda toca? Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui. Vamos terminar aqui a leitura para ficar bem beautiful aqui, ó. Vamos ver mais aqui, ó. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Aí sabe o que acontece? Pessoas morrendo de fome, morrendo de fome, passando fome, terremoto, não sei o quê, umas pessoas na pobreza, na miserabilidade e muitas pessoas sem nada e poucas pessoas com muito. Como é que Deus é esse? Que Deus é esse? Isso é uma injustiça. Isso é injusto. Porque eu estou falando para você, quando eu sento com o Valmir, quando eu sento com o Valmir, sai faísca de fogo mesmo. Sai faísca de fogo. Que ele faz antes, no começo, olha, parou aqui logo aqui, eu não quero nem saber ouvir falar de Deus. E por falar nisso, ô Valmir, olha dentro dos meus olhos aqui se você ver esse vídeo aqui. Eu vou até compartilhar esse vídeo que tem uma multidão orando por ti, hein? Tem uma multidão orando por ti. E quanto mais for aumentando a multidão aqui, vai ser mais uma multidão orando por ti. Porque você não nasceu ateu. Ninguém nasceu ateu, ateia. E nós vamos ver aqui. Aí sabe o que acontece? Rapaz, na primeira vez saiu, foi faísca mesmo de fogo, foi brabo, viu? Igual outros por aí afora. Depois, quando pensou que não, porque a gente ora, né, na comunhão, jejua, vai pegando como é que funciona. Senhor, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, porque já tinha, quando eu me bati a primeira vez com ele, já tinha me falado, Reginaldo, sei que você é evangélico e tal, isso, aquilo, outro, isso aí já tem um tempinho aí. Mas olha, fulano de tal, não quer nem saber falar o nome de Deus. Pra mim foi um choque, né, porque eu conhecia e tal, isso, aquilo, outro, mas amigo, né? Só que eu não conhecia assim, né, a gente não parava pra gente conversar assim, né, mas amigos, né? Não muito de conversar assim. Aí, um dia, eu sei que a gente estava conversando lá, isso, aquilo, outro, falando de guerra, de não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí eu peguei e falei, rapaz, mas um dia Cristo vai vir e vai acabar com tudo isso. Rapaz, pra que eu falei isso? Pra quê? Que Deus que nada, e aí pronto. Falei, nossa senhora, meu pai tem misericórdia. Na hora veio na cabeça. Aí o homem foi embora, rapaz, foi meio que mandar o homem embora. Aí passou uns tempos, eu orando, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Quando pensou que não, batemos de frente de novo, aí sentamos. Conversando, quando pensou que não, lá vai eu futucar onça com a vara curta. Aí vai eu futucar onça com vara curta. É, porque não sei o que, mas o que? O poder não está em quem ora. E nunca vai estar em quem ora, e nunca esteve em quem ora. O poder está em quem ouve. Amor ao próximo, principalmente. E Deus vinha o quê? Trabalhando. E Deus vinha trabalhando. Você acha que eu quero ir para a eternidade sozinho? De jeito nenhum. Por que que eu peço sempre que nós venhamos orar uns pelos outros, em comunhão, jejum, oração, para que o diabão não traga nenhum de nós aqui, que ele esteja repreendido da nossa vida? Aí conversei. Deu aquele susto ali, tal, isso, aquilo, outro. Aí pronto, começamos a conversar, e conversar, e conversar, e não aceita, e bate o pé, e não sei o quê, isso, aquilo, outro. Pensou que não, foi embora. Aí da outra vez que nós batemos de novo, aí já veio diferente. Valmir, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos para a eternidade. Vamos para a eternidade. E lembra o que eu falei para você, já tenho falado para outros ateus por aí afora. Peça a Cristo que Ele vai colocar
os últimos detalhezinhos das dúvidas na tua mente e no teu coração. Porque ele já está lá ó, colocando os últimos detalhes na minha mansão e na tua mansão e na mansão de todos nós aqui. E está fluindo. E as orações não param. E as orações não param. E depois, no outro encontro, já foi mais diferente. Já conversamos mais. Amor ao próximo. E nunca se mistura com falsos pastores e falsos profetas. Nunca se misture. Porque você vai arrumar um problema diante do Eterno. Desperta tu que dormes. Aí o que acontece? Uns têm poucos e outros têm muito. Aí põe ao inverso e ao reverso. Muitos com tão pouco e poucos com tão muitos. No nosso português é um arroçalhadão, um embrenhadão. E sabe o que eu tenho para dizer para todos vocês que estão comigo aqui? Uns aqui tem poucos e outros têm muitos. Muitos aqui não tem nada e poucos aqui tem muito. Mas no novo céu e na nova terra, na eternidade, ninguém vai ter mais do que ninguém. Ninguém vai ter mais do que ninguém. Vai ter uma vida plena, de alegria, de gozo eterno, o melhor ar, saúde eterna, uma paz eterna. Não haverá mais calor nem frio, não haverá noite e nem dia. E nós não iremos mais nos ajoelhar longe do nosso eterno. Nós iremos nos ajoelhar na presença do eterno, nos pés do eterno. E nós não iremos falar com o eterno sem ver o eterno. Nós iremos falar com o eterno, abraçar o nosso eterno, ouvir o nosso eterno, sentir o nosso eterno e estar com ele na eternidade para os séculos dos séculos. Mansões, casas aqui são lindas e maravilhosas. Imagine o que está sendo preparado para nós. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é para todo mundo, é para aqueles que o amam, que ama Ele. Imagine. O Senhor colocando nossos últimos toquezinhos na nossa morada. Isso aqui é do meu servo, ó. Do Edinaldo. Ei, isso aqui é do meu servo, ó. Do meu filho, ó. Do João, da Maria, do fulano, de Beltrano, de Ciclano. Namora a eternidade. O tempo que você está pensando besteiras por aí afora, malícias, passa namorando a eternidade. Que nem o Degretião Pritião aqui, ó. Vê meus irmãos, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, todos eles, nosso pai Adão, nossa mãe Eva, eita, nossos antepassados. E vamos colocando assim tudo no pacote, assim, ó, tudo de bom e do melhor. E aí sabe o que acontece? Olha o privilégio para quem prega a palavra de Deus. Olha o privilégio. Jovens, pega o privilégio. João, que você olhar assim pro lado assim, ó. Eu sou Tiago. Você falou dos meus inscritos. Eu inspirado pelo nosso Pai. Aí quando pensar que não vem alguém assim, ó, do teu ombro, assim do outro lado, ó. E falar assim pra você, assim, ó.
Eu sou o João. Lembra lá embaixo, você falava lá, eu pregava dos meus inscritos. Nós estamos no céu. Você foi fiel ao nosso Pai até o fim. E aqui estaremos com Ele para os séculos dos séculos. Só vai ver gozo, abraçar. Você já imaginou? Vamos para a casa de João, vamos para a casa de Davi, vamos para a casa de Beltrano, de Ciclano. E lembra que Isaías capítulo 40, verso 31. Como os que esperam no Senhor. Na tua Bíblia pode falar assim, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Na tua Bíblia pode falar o contrário. Fala assim, ó. Na tua Bíblia fala assim, ó. Como os que esperam no Senhor renovam as suas forças e subirão com asas como águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E aí, vamos viver uma vida eterna de paz, gozo, alegria, tranquilidade para os séculos dos séculos. Isso é o que Deus tem para todos nós, meus irmãos. Que todo esse ateísmo, toda essa incredulidade, essas trevas, seja lançado no mais profundo do abismo da tua vida. E a você que caiu aqui, que já matou, que já estuprou, que já roubou, fez a pior porcaria por aí afora. Não foi à toa que você chegou aqui. Quem sou eu para te julgar? Você está pagando tua pena, já pagou tua pena, se arrependeu dos teus pecados, das tuas porcariadas. Está sendo honesto, reto e justo diante do Eterno. O teu coração está pulsando. Só faltava você chegar e terminar de ter essa cumprimentação, esse esclarecimento. Bota tudo num pacote só assim para você chegar, se batizar, aceitar Cristo e viver com Cristo e estar com Ele para todos sempre. Não olhe para a direita nem para a esquerda. E lembra, não é fácil servir a Deus. Não dá ouvido aos acusadores, aos filhos de Satanás por aí afora, porque tu matou, porque tu roubou, porque tu estuprou, porque tu faz a pior porcaria por aí afora. Que tudo esteja lançado da tua vida. Por quê? Porque se o meu Pai não vai te jogar fora, Ele não vai te jogar fora, você sendo sincero, se entregando para Ele, por que eu vou te desprezar? Ninguém é perfeito. Eu tenho minhas porcarias lá do passado. Ainda posso ter minhas porcarias para o futuro, que ninguém sabe. Eu peco, não sou perfeito. Mas o que Deus fez comigo e com muitos, e o que Deus quer fazer com você, é algo extraordinário. Pegar os teus pecados, as tuas porcarias e fazer isso aqui, ó. Isaías capítulo 23, verso 25. Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Sabe por que ele não vai lembrar? Nem dos meus pecados e nem dos teus pecados? Porque ele faz isso aqui, ó, o que ele fez com o meu pecado, o que ele fará com os meus pecados e o que ele vai fazer com os teus pecados é isso aqui, ó. Miqueias capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Por isso que ele não vai se lembrar. Lembra que falaram por aí afora, né? Nas tecnologias, que encontraram aí, até onde puderam medir, 12 mil metros de profundidade aí, até onde alcançaram. E se o mar foi infinito? Vai lá alguém pegar os meus pecados e os teus pecados? Se você estiver sendo honesto diante de Deus, sincero diante de Deus, pode ter matado, estuprado, roubado, se é a pior porcaria por aí afora. Arrependa-te dos teus pecados, com sinceridade no teu coração. Aceita Cristo, batize-o e viva com Cristo para os séculos dos séculos. Possivelmente nós nunca vamos nos ver, você que está do outro lado da telinha, mas naquele grande dia, se eu morrer primeiro ou você morrer primeiro, ou nós estaremos, se nós estivermos vivos, quando Cristo voltar, nós formos assunto ao céu, nós nos encontrar e você falar para mim, Edinaldo, eu sou um ex-assassino,
Eu sou um ex-estuprador, eu sou uma ex-porcaria. Agora eu sou um anjão, lindão e bonitão, maravilhosão. E vamos estar com o nosso eternão para os séculos dos séculos nós se abraçar. Estar com o nosso Pai na eternidade para todos sempre, amém? Não ligue para quem vai dizer isso, aquilo, outro, se o nosso Pai, que é o nosso Pai, não vai te jogar fora. Quem sou eu? Quem é alguém para te crucificar, para te condenar? Amém? Então é isso, meus irmãos. Deus colocou a eternidade no coração do homem, na nossa mente, no nosso coração. Sabe por quê? Porque ninguém nasceu estuprador, ninguém nasceu bandido, ninguém nasceu a pior porcaria da face da terra, ninguém nasceu ateu, ninguém nasceu ateia, ninguém nasceu incrédulo. Sabe o que é que nós nascemos? Um bebezão, lindão e bonitão. Ô, Degretão, que história é essa aí? De onde que tu é lindão, bonitão? Imagine bebê, que bebê quando nasce já não é bonito. Mas essa parte aí nós pula, meus irmãos. Essa parte aí da lindeza, da boniteza aí, nós pula. Nós nascemos, de novo, nós nascemos com um bebezão bonitão, lindão, maravilhosão. Por quê? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 11. Tudo fez Deus formoso. Quem sou eu para dizer que eu não era um garotão bonitão, um bebezaço bonitaço, quando eu apareci aqui nessa terra, cheio de pecadaço por aí afora? Quem quiser se achar feio para lá, que acha. Eu me acho um gatão bonitão. Quem quiser se achar feio para lá, que acha. Aí, ó. O Senhor fez isso aqui, ó. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Só que aí o que acontece? Satanás, com a sua sagaz, com a sua sagazice, com as suas artimanhas, astúcia, com tudo que não louva, não glorifica o Senhor, que ele já está julgado e condenado, aí ele quer nos tirar da eternidade, colocando incertezas, colocando dúvidas. E por falar isso, incertezas e dúvidas, a você que tem dúvida da tua salvação, olha nos meus olhos, ai, como é que eu vou saber que eu vou ser escolhido? É só você fazer tudo certinho, não por vaidade, mas por gratidão à graça, porque quem te salva é a graça, quem me salva é a graça, resumindo, quem nos salva é a graça. É só você fazer tudo bonitinho, certinho, andar com Cristo, anoitecer com Cristo, amanhecer com Cristo, orar, ser vigilante, andar com Cristo, e aí sim, você nunca mais vai ter dúvida da tua salvação. Pergunta o Degretão Pritão. Se o Degretão Pritão tem dúvida da salvação zona deles aí. É evidente que não, claro que não. Claro que não. Eu não ando abraçado com o diabo. Eu lá quero saber desse troço que está julgado e condenado. Eu quero saber do meu pai, rapaz, que veio aqui, ó. Largou lá todo o seu poderio lá, ó. O seu poderiozão lá, largou tudo lá em cima lá e se fez maldito no madeiro por mim aqui embaixo. Me comprou, me reme, me purifica de toda imundícia, de toda injustiça, como ele diz na palavra dele. Gálatas capítulo 3, verso 11. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Ora, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Sabe por quê? E a gratidão a ele, o sangão dele aí, ó, preciosão, que não teve preço, não tem nada que pague. Por isso que o Degretão é gratão a ele. Por isso que quando eu peco, eu fico revoltadaço comigo mesmo, com o Degretão Pritaço. Porque não é justo nós fazer o nosso Pai, como está escrito em Romanos capítulo 8, verso 26, que ele intercede por nós com gemido inexprimível. Imagine, toda hora está na mente, está no coração pecado. Pai, perdoa, pai, perdoa, Senhor, perdoa. Todo dia, toda hora. E aí passa a viver na prática do pecado. E aí sabe o que acontece? Deus já não ouve mais. Deus já não ouve mais. E aí já era. Lembra? 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora,
esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nós não nascemos. O que é o batismo? Lembra quando Nicodemo foi perguntar para o nosso Eternão? Porventura pode um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? O que ele falou? Em verdade eu vos digo. Todo aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Por isso importa-vos nascer de novo. Aí o que acontece? Quando você é submergido nas águas, afogado, que nem o Degretião Prichão fala, quando você é afogadão na água, é o sepultamento do pecado, o sepultamento do velho homem, o sepultamento mesmo, a porcariada. Quando você é emergido das águas, uma nova criatura em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Lembra? Efésios capítulo 2, verso 10. É isso aí. E aí sabe o que acontece? Se nós não tivermos em constante vigilância, o tentador coloca pratos e mais pratos na nossa vida. E o sangue do Cordeiro Santo. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso nós temos que confessar, abandonar o pecado, não viver na prática do pecado. Porque já era. E Deus não criou ateu, ateia, incrédulos. Deus não criou o homem ruim. Deus não criou o bandido. Deus não criou o estuprador. Mas no seu desenvolvimento, na sua formação de caráter, uns se desviaram dos caminhos. E muitos que se desviaram dos seus caminhos morreram perdidos. Não voltaram nunca mais. Mas muitos se desviaram dos seus caminhos e voltaram e morreram salvos. E muitos que estão desviados dos seus caminhos, principalmente a você que caiu aqui agora, que você também volte para o caminho da justiça, dos justos, e aceite a Cristo, e ande com Cristo. E tão breve nós estaremos com nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Vamos ver aqui agora. Deus não criou o mal. Deus não criou Satanás. Deus não criou o pecado. Mas vamos lá. Ó. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 28. Verso 14 ao 17. Ezequiel capítulo 28, verso 14 ao 17. Ele era um ser lindo, maravilhoso. Não é à toa que até hoje ele se transforma em anjo de luz, o que ele era, o que ele é, mas logo isso findará. Logo isso findará. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vamos lá, ó. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17. Olha como ele era lindo, belo e maravilhoso. Falta de conhecimento, porque ele é o destruidor, não quer que ninguém se salve, que ele esteja repreendido da nossa vida. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Olha como era lindo, belo e maravilhoso. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Perfeito, ele era perfeito. Desde o dia em que foste criado, perfeito. Desde o dia que foi criado, perfeito. Ele era perfeito nos seus caminhos. Até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? Pecado. Aí olha aqui, ó. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Na tua Bíblia vai falar o teu coração. E aí isso aqui linka para onde? Isaías capítulo 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. E aí, ó, linka ou não linka uma coisa com a outra? Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu coração
de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Tá vendo como ele era lindo, belo e maravilhoso? Um ser lindo. Não é à toa que até hoje ele se transforma em anjo de luz. Só que em todo o poderio dele, em todo o poder dele, o que ele quer para mim e para você é nos tirar da eternidade. Por isso eu te falo, meu irmão, ex-ateu e ex-ateia que caiu aqui. Tudo na nossa vida tem um propósito. E o maior propósito da tua vida foi você ter caído nesse vídeo aqui, ó. Esse vídeo ter chegado até você. Sabe por quê? Porque o nosso Eterno te tirou das garras de Satanás. O nosso Eterno lançou por terra. O nosso Eterno quebrou todas as correntes. O nosso Eterno desfez toda a maracutaia que Satanás vinha fazendo anos na tua vida, te colocando em um precipício, te colocando, te firmando, te prendendo em uma incredulidade, no ateísmo, de tudo que não louva e não glorifica o nome do Eterno. E lembra que eu falei no vídeo anterior, eu nunca me deparei com um ateu porqueira. Eu nunca me deparei com um ateu mau caráter, vai botando tudo de ruim. Pessoas do bem, de caráter, pais de família, outros solteiros, pessoas do bem, pessoas do bom. E aí sabe o que acontece? Olha nos meus olhos, você é bom demais para ser do Satanás. Não foi à toa que esse vídeo caiu aqui, chegou até você, e não foi à toa que você caiu nesse vídeo. Não foi à toa que esse vídeo caiu como um despertar na tua vida, porque você é bom demais para ser do diabo. Não foi o diabo que te criou. O diabo te aprisionou, mas o nosso Criador te libertou. E em um futuro tão próximo, nós estaremos na eternidade com o nosso Pai. Repito, nunca me deparei com um ateu porqueira. Honestos, sinceros de coração. São tão sinceros de coração que não sabem o tamanho do problema que eles arrumam por aí afora, outros, porque você está liberto. De não crer nem no Satanás e de não crer nem em Deus. E é tudo que Satanás quer. Que não crê nem em Deus e que não crê nele. Sabe por quê? Porque não quer que tenha o conhecimento que Deus é o Criador e Ele é o Destruidor. Vamos para a eternidade, meus irmãos. Vamos aqui para a palavra de Deus. Continuando. Aí sim, na eternidade, se cumpre isso aqui na nossa vida. Ó. Sei que nada é melhor para o homem, verso 12. Sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Aqui, nós não estamos contemplando todo mundo, mas na eternidade, nós iremos ter essa vida regalada. E ninguém vai ser melhor do que ninguém. Não vai existir inveja, nem olho grande, nem falsos essas pragas por aí afora. Não vai existir falso pastor, falso profeta, essas pragas para lá que isso vai se repreender a nossa vida. Lá não vai haver nada disso, nem pranto, nem choro. Aqui, ó, Apocalipse capítulo 21, verso 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí nós vamos estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. E aqui, ó, vamos lá, ó. Continuando aqui, ó. Verso 13. E também que o dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Nessa terra aqui, nós
andando com Cristo não é fácil, mas nós desfruta do nosso trabalho.